La Rica, não era La Rica, né? Como você disse, era doida do milhão. Eu comecei na internet criando conteúdos porque eu trabalhava no restaurante de comida japonesa e eu enxergava que eu tinha, assim, um potencial que eu queria, que era um sonho dentro de mim, viver algo maior e ser milionário. Eu tinha isso dentro de mim. E até que a gente começou a consumir muito conteúdo no YouTube, vendo a galera que estava usando a internet para poder mudar a sua realidade. E eu comecei a trabalhar com a internet, trazendo como que eu estava quitando minhas dívidas, como que eu estava juntando dinheiro, porque eu trabalhava. E eu não via eu evoluindo financeiramente. Eu via que eu estava conseguindo ir mantendo aquele estilo de vida, mas eu não estava conseguindo fazer o que eu queria, que era evoluir ali, ter muito money. Então, eu comecei na internet a compartilhar isso com as pessoas, como que eu estava quitando minhas dívidas, que era o que eu estava realmente vivendo naquele momento. Então, surgiu a Doida do Milhão. Porque quando eu comecei a trazer esse conteúdo para as pessoas, eu vi que as pessoas falavam assim, nossa, você é doida de estar falando isso na internet, você quer ficar milionária e tal. Então, virou a chave de falar, poxa, doida, mas vamos usar isso daí então. Eu gostei do termo, então se tornou a Doida do Milhão. Eu tirei o Larissa Carreiro, coloquei Doida do Milhão e comecei a usar só o Instagram para poder criar esses conteúdos, né? Isso aí. Com o tempo, depois a gente começou a vender doces na rua. Isso. E quando eu comecei a vender doces na rua, foi uma coisa que teve uma virada de chave muito grande na internet. Eu usava os doces que a gente vendia na rua, que era o pão de mel. A gente comprava a 50 centavos na época. 50 ou 40, acho que era 40 centavos. E vendia R$1. E vendia R$1. Foi aí que começou a febre da internet, porque as pessoas compravam pão de mel aqui no centro da cidade, Rua dos Mineiros ali, muita galera de loja, e começou a marcar ela. Aí nesse lance que deu uma deslanchada no Instagram dela. Né? Eu comecei a alcançar um público muito grande aqui na cidade. E o público que comprava o pão de mel comigo na rua era o pessoal que trabalhava nas lojas. Então eles começaram a me acompanhar também no Instagram. E eu comecei a reparar que o pessoal que trabalhava na loja falava pro proprietário da loja que tinha uma menina que estava criando conteúdo aqui na cidade, que era para chamar, para fazer uma propaganda na loja. Então, a maioria das minhas publicidades no início, quem trouxe foi a galera que comprava o pão de mel. Porque eles começaram a me acompanhar no Instagram, gostava de ver eu ali na rua vendendo os doces e começaram a levar o meu conteúdo para os donos da loja e eles começaram a me contratar para poder fazer a divulgação. Começou com boca a boca. Sim, literalmente, foi o boca a boca. Foi uma das coisas que fez toda a diferença no início, quando eu comecei a criar conteúdo, porque o Pão de Mel fez eu também ir para o YouTube. Eu comecei a criar vídeos no YouTube falando sobre superação. Isso. Foi contando a minha história. Como iniciar o processo para fazer R$1 milhão, né? Você falou primeiro o seu objetivo, depois você fez 5 vídeos falando sobre coragem, superação. Isso. Para o início dela na jornada de criar esse primeiro milhão. E logo depois desses vídeos, veio os vídeos de venda na rua. Aí comecei a gravar ela, né? Eu como cameraman, gravando ela nos vídeos vendendo pão de mel na rua. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Uns 4 anos. 4 anos. Foi em 2019. Vocês estão desde o início, então, os dois juntos na empreitada. Eu falo, quando eu entrei no Instagram aqui na cidade, Instagram aqui na cidade era mata, ainda não tinha muita gente criando poucos criadores, né? Poucos criadores aqui na cidade, ainda mais de vídeo longo. A gente via muitas pessoas postando foto aqui na cidade no Instagram. Mas assim, criar vídeo mesmo, eram poucas pessoas que na época tinha aqui na cidade. Então, por conta disso, eu acho que veio muito essa questão da doida do milhão. As pessoas aqui não estão muito acostumadas com esse tipo de criação de conteúdo. Então, no YouTube, eu comecei a compartilhar vendendo o pão de mel. E eu mostrava assim, cheguei na rua, tem certa quantidade dentro da cesta. E vamos ver em quanto tempo eu consigo vender isso tudo aqui que está na cesta. Aí eu ia na frente falando, vendendo, e ele ia atrás gravando. Mostrava todo o processo, né? Isso. Todo o processo. Foi quase um jogo de rua também, né? Começou isso, um desafio pra Exatamente. mim. Porque mas era mais com o blog do dia a dia dela, né? Sim. Isso. Nós sempre tivemos esse lance de... O público nosso é muito da rua. Desde quando a gente começou a venda, a gente ainda fala isso até hoje, né? É igual hoje. Para chegar hoje e fazer os vídeos do game de rua, eu acho que se não tivesse rolado a venda de rua, não teria essa coragem e saber também, tipo assim, chegar, conversar com a pessoa. Por exemplo, estamos fazendo um game aqui. E isso veio desde a época que vendia na rua. Ela, no caso. Eu me comunico bem menos, entendeu? Eu sou só atrás da câmera. Mas ela aprendeu a se comunicar na rua sendo ambulante. Aí isso ajudou muito nesse processo de hoje. Depois de 3 anos, lá em 2019, estava plantando uma semente para hoje, em 2023, que ela faz o game, ela conseguir se comunicar melhor,
entendeu? E saber como chegar na pessoa para falar, ó, estamos gravando um vídeo aqui, estamos gravando um game, você quer participar e etc. É verdade. Então tudo foi certinho, né, Alice? Foi muita coisa que eu plantei lá atrás. Hoje em dia eu vejo que faz toda a diferença na criação do conteúdo na rua. Então, disso, eu fui pro YouTube, comecei a criar esse tipo de conteúdo no YouTube. Depois do YouTube, eu fiquei YouTube e Instagram, criando esse tipo de conteúdo, vendendo na rua. A gente, nesse período, vendeu outra coisa, sem ser... O Bob, não foi? E aí entra o Bob. Isso aí. Nesse período, a gente ficou vendendo doce e trabalhando no restaurante. Eu começava a vender doce mais ou menos umas 9h30, vendia até 2 horas. Aí 2 horas eu já comia na rua. Da rua a gente ia em casa, tomava banho e ia trabalhar. Aí chegava no serviço umas 3h40 e saía meia-noite. Aí na hora que a gente chegava meia-noite, ele ainda editava o vídeo para poder postar no outro dia. No outro dia no YouTube. E ficamos um bom tempo assim, né? Sim. Trabalhando de manhã na rua, no restaurante, de tarde e de madrugada Você também editava. trabalhava